Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a que momento a gente vai estar se conectando aqui através desse vídeo, mas desde já gostaria de agradecer muito pela sua presença. Quero agradecer também as pessoas que vêm se inscrevendo aqui no canal, muito obrigada por todas as mensagens de carinho, por todas as interações, pelas sugestões que vocês trouxeram, por todo apoio, né, ainda mais nesse começo aqui, extremamente importante pra mim. Pra quem não me conhece, eu sou a Jaque Liberato, eu sou terapeuta multidimensional, eu trabalho com ferramentas quânticas, né? E através das redes sociais você pode estar me encontrando através do IG A Chama da Cura, que é onde eu levo textos, reflexões, onde eu levo mensagens canalizadas também dos seres arcturianos para impulsionar nesse processo de autocura, de despertar de consciência do coletivo, né? De transição planetária, que a gente possa estar se reintegrando à nossa verdade. E também é aquilo que eu quero estar trazendo pra cá, né? Interações de uma forma mais descontraída, me comunicar e transmitir tudo isso de uma forma nova, né? De uma forma mais expandida, assim, me conectar mais com vocês. E hoje eu vou estar trazendo um assunto aqui, vou estar compartilhando aspectos da minha jornada de dinâmica de chamas gêmeas. A Tami pediu pra eu estar contando como que foi que eu reconheci, né, como que foi esse desenvolvimento e também porque talvez a gente não esteja juntos aqui na matéria, né, em divina união ainda. Vou estar buscando contar de uma forma mais sucinta, porque são 3 anos aí, esse mês faz 3 anos que a gente está sem comunicação e em dinâmica, né? E também, para não ficar muito longo, porque meu celular no formato do vídeo fica muito grande e às vezes fica sem memória, e vou trazer o que for mais significativo, apesar de eu lembrar tudo com tantos detalhes que eu posso divagar um pouco. Mas então, antes de iniciar esse encontro, né, a espiritualidade também vai nos preparando em algum nível, porque normalmente o divino feminino é o que desperta primeiro para a conexão e para realizar essa cura interna, mas não necessariamente, tem conexões em que é o divino masculino, tá? Então, eu já vinha sentindo uma mediunidade em relação a sonhos, né? Muitos sonhos que eu tinha ia se manifestando no físico. E assim, eu ia contando para as pessoas e nenhuma dava credibilidade, então eu acabava não me dando credibilidade porque eu me baseava no externo, né? E aí também eu tava sentindo muito essa abertura para o autoconhecimento, porque muitos perfis estavam me seguindo, muitos voltados para tarô e tal, e foi quando eu fui descobrindo mais sobre tarô, porque até então minha percepção era um pouco rasa, né? E agora eu tenho muito mais consciência do que realmente é nas ferramentas, né? E eu fazia eu pedia leituras para uma pessoa de 6 em 6 meses para saber como seria a energia do meu ano, né? Do meu semestre e tal. E aí teve 2 coisas que vieram, que foram muito significativas, que eu hoje vejo que já era um indício ali, né? Que foi ela falar que tinha coisas que eu ia vivenciar que só cabia a mim saber, né? Que só cabia a mim compreender e me conectar, porque quanto mais eu fosse tentar me basear no externo, mais eu ficaria perdida e eu poderia estar meio que recebendo projeções das pessoas em algo que era eu com a espiritualidade e a situação. E também que eu iria conhecer uma pessoa que me traria muito essa energia de equilíbrio, de harmonia, né? Que a gente teria muita cumplicidade, muita companheirismo e que me faria muito bem até mesmo a nível de saúde, que minha energia ia expandir, né? Que ia se elevar na presença, na troca e tal. E eu fiquei bastante feliz, né? Mas ao mesmo tempo eu já tava meio que entregue, assim, eu já tinha 29, então eu nem achava mais que isso ia acontecer realmente, que né, nem tudo acontece no tarô, tudo são leituras energéticas e tal. E aí, uns 5 meses antes de eu encontrar a minha chama, eu sonhei que eu estava num shopping de uma cidade e eu não sabia muito bem assim a forma da pessoa, né? Não apareceu, era mais um borrão, porém eu sabia a sensação. E a gente estava de mãos dadas e tudo mais, e era uma sensação muito assim de uma troca muito recíproca, muito verdadeira, sabe? Aquela sensação quando o chakra cardíaco está expandindo, assim, né? Que é bastante
se sentir em casa com a pessoa, né? E aquilo ficou marcado depois que eu acordei, mas também deixei soltar, né? Soltei aquilo. E aí quando foi em fevereiro de 2020, eu ainda tinha minhas redes sociais pessoais, e aí eu seguia muito Corinthians, né? E foi na página deles que eu reconheci a minha contraparte. Então eu tava vendo os comentários, porque era algo que eu queria saber a opinião das pessoas, e eu não dava a minha opinião, óbvio, mas eu quis ver ali, e teve uma pessoa que eu fui deslizando nos comentários, não tava vendo as fotos, nem era muito de ficar indo em perfil dos outros, mas aí teve um comentário específico que eu vi que era muito parecido com o que eu sentia, com o que eu também achava, e aí algo me fez levar o olhar pro lado e ver o perfil da pessoa, tipo, como se eu tivesse que entrar mesmo no perfil dela. E foi quando eu entrei no perfil e a foto ficou ampliada, que algo no olhar dessa pessoa ficou ali me trazendo alguma coisa que eu ainda não sabia o que era, né? Mas eu senti alguma coisa, né? E aí depois eu tava no Instagram e falei, vou ver se eu acho essa pessoa, né? Só que assim, eu estava num momento em que eu não estava mais tão aí pra relações, eu nunca fui muito. Antes na adolescência eu era mais carente de atenção, não necessariamente de relacionamento, mas eu tava muito no sentido de, se a vida for me trazer em algum momento vai se manifestar, se for pra mim será, se eu não tiver que estar com ninguém também, vida que segue, eu vou estar buscando estar bem comigo mesma e viver o que o presente me trouxer, né? E ao mesmo tempo isso também podia estar um pouco camuflado no sentimento de rejeição, porque eu achava que eu não merecia o amor, que eu achava que eu nem ia encontrar mais ninguém, né? E que, sim, quem iria gostar de mim mesmo, sabe? Tipo, nunca isso aconteceu, então por que aconteceria em algum momento, né? Então, tava assim, nessa divergência interna de sempre ter acreditado no amor verdadeiro como um todo, não o romântico, mas eu sempre fui uma criança bastante amorosa e também eu sempre acreditei no amor, que as pessoas tinham sim pessoas verdadeiras que vibravam no amor e tal, só que tudo é muito distorcido aqui, então às vezes a gente se perde um pouco nas percepções e acaba poluindo o que a gente tem como ser a imagem do amor, ou como a gente gostaria que fosse o amor, né? Idealizar, romantizar, distorcer as coisas no que elas são na essência, né? Só que aí eu achei o perfil dela e eu me vi clicando em 2 fotos. Eu falei, gente, nunca fiz isso, né? Porque eu nunca fui muito ligada também, eu era muito mais do estudo e tal. Saía, né, curtia, mas só que eu não ficava me prendendo. E também meu script era pessoas que vinham muito passageiras e depois em algum momento elas meio que se afastavam, então eu já não esperava mais que as coisas pudessem ser diferentes, sabe? Eu já tava ali naquele padrão. E eu achava que, né, nem ia ter resposta. Só que aí, depois de um tempo, veio uma solicitação na minha DM e era um emoji de olhinho. E eu falei assim, olha, desculpa, a gente não se conhece, né? Eu te vi no perfil do Corinthians, mas, sei lá, só te achei aqui. Aí minha contraparte pegou e falou assim, não, mas se você quiser a gente pode se conhecer. Então a gente começou a conversar a partir daquele instante. Tudo foi fluindo, sabe? Coisa que não fluía antes com outras pessoas, e aquilo já foi me despertando alguma coisinha, assim. Nem que fosse um interesse, sabe? Porque eu tenho Vênus em Gêmeos, então, tipo, pra mim a conversa é o fundamental. Se não flui da conversa, vai fluir de onde, né? Pra mim não era muito carnal, era mais assim, ter coisas em comum, ter conversas e ser aquela coisa que a gente pode conversar de tudo. Então isso me estimula de muita forma, assim, né? E a gente tava tendo ali e eu tava, né, criando um interesse. E tudo tava fluindo, aí eu perguntei de onde ela era e ela falou que era da cidade do sonho. E tipo, na hora que ela falou isso, que eu vi, né, me veio o sonho, assim, se formou o sonho com detalhes na minha cabeça e aquela sensação voltou. E era a mesma sensação que eu senti um pouco quando abri o perfil dela. Eu tinha muito isso de olhar muito pro céu, né? Tanto que o meu Instagram era muito fotos de céu. Ela até falou, nossa, achei que você era uma pessoa que aplaudia o sol, né? Porque eu sempre tive muita conexão com o céu. E eu sempre me perguntava assim, nossa, o
que tá faltando, né? Porque eu tenho uma saudade, eu não sei do que é. Eu olho pro céu e é como se eu soubesse que da onde eu vim era um lugar muito melhor do que aqui. E ficava nesse vazio, assim, sabe? Como se eu tivesse com saudade de uma casa que eu não sabia que casa que era essa. Eu não lembrava de nada, eu só lembrava da sensação que talvez de onde eu vim era muito mais harmônico do que viver aqui na Terra, né? E aí, tipo, a gente foi pro WhatsApp começar a conversar e era muitas coisas que a gente conversava, tipo, a gente conversava de criação, dos nossos medos, o que a gente vivenciou nas outras relações, então eu sabia quais eram os padrões de relacionamento dele, quais as inseguranças, né? E eu também dividia as minhas, então, tipo, a gente, né, meio que tava ali sendo muito transparente e a gente conversava muito, tipo assim, chegou no auge que a gente mandava 14 áudios, claro, no nosso tempo, né, a gente respondia de acordo com o que a gente podia, mas vários assuntos, assim, e a gente era muito recíproco, então isso ficou muito marcado pra mim nesse momento, né, eu fui vendo as coisas acontecendo e eu falei, nossa, eu nunca vivi algo desse jeito. E aí foi quando ela também falou, nossa, eu nunca, tudo isso que eu conto pra você, eu nunca contei pra ninguém. Eu falei, eu também não. E tipo, a gente compartilhava tanto nossos medos, nossas sombras, né, quanto aquilo que a gente gostaria de fazer. E muito do que ele queria fazer também era coisas que eu também queria pra minha vida. E a gente foi encontrando essa identificação e conexão, né. E teve um aspecto também que foi muito parecido, porque eu normalmente converso muito com emoji, então quando a resposta é curta eu mando emoji pra não parecer que eu tô sendo seca. E aí eu fui perguntar uma coisa e ela me respondeu somente aquilo que eu perguntei, óbvio, só que ela mandou um emoji. Aí eu falei assim, o que significa esse emoji? Aí ela falou, não, é só pra não parecer, né, frio. Aí eu falei assim, ah, tá, então, tipo, nossa, também tô assim, né? E teve uma época, uma hora que eu acho que eu falei, nossa, às vezes parece que eu tô conversando comigo, de tanto que a gente é parecido. E nisso a gente já tava em um certo nível se despertando, né? Porque nem eu quanto ele, a gente nunca namorou. E tinha essas conexões rasas, né, passageiras e tipo padrões de abandono, né, de rejeição e tal. E a gente tava ali encontrando muita afinidade. E acredito que assim, por mais que a gente estivesse gostando, algo também tava nos assustando. Porque, tipo, nunca foi assim, por que agora tá sendo, né? Então, o que é isso aqui? E aí a gente, depois de um mês, começou a planejar se conhecer. E aí a gente marcou de se ver numa estação do metrô pra poder passar um dia no Parque do Trianon, né? E assim, no dia do parque, meu plexo solar estava em completo desequilíbrio. Eu tava ali revirando, né, suando frio antes de sair de casa. Meu chakra já tava ali pulsando e eu não fazia ideia, né? Porque, tipo assim, eu costumava sair, né? E eu nunca me sentia assim antes de sair com alguém, de conhecer alguém pela primeira vez. Tudo sempre foi muito esporádico na minha vida, tipo, era um encontro aqui, outro daqui 6 meses, outro daqui 1 ano, então assim, não tive muitas relações de fato, né, não tenho muita experiência assim profunda, né, mas tudo casual, assim como da minha contraparte, então nesse sentido a gente ainda era um pouco imaturo, né, apesar de eu ser talvez eu era já madura em um sentido, mas não no de relacionamentos, assim. E aí a gente se encontrou lá na estação e viemos andando até o parque. Só que teve uma hora que minha mão meio que relou na mão da minha contraparte. E foi nesse momento que de novo me despertou essa sensação de parecer que era alguém que veio da mesma casa que eu, sabe? Tipo, essa sensação de harmonia e, tipo, hoje eu sei, né, era a gente acessando a 5ª dimensão juntos, mas assim, não sabia naquele momento, tentei fazer ali a desentendida neutra, né, mas ao mesmo tempo minha mão foi segurando a mão dela, e aí eu falei, gente do céu, Senhor, depois, óbvio, que eu voltei pra casa, eu falei, meu Senhor, né, passei de emocionada, horrores, mas só que, tipo, ela não tirou a mão dela. E aí a gente foi andando, né? Mas aí o dia foi muito, muito legal, a gente conversou, né? A gente ficou e tal. E teve coisas que eu já via que a gente se refletia muito na insegurança
por dentro eu tava, ao mesmo tempo que eu tava ali acessando a quinta dimensão com ela, e tava tudo super sincrônico, tudo muito harmonioso, né? Ao mesmo tempo eu também tava sentindo que eu tava muito insegura e eu tava tentando não transparecer isso. E ao mesmo tempo eu sabia, eu tava sentindo que ele também tava inseguro de alguma forma, mas tava ali mascarando, né, nas nossas posturas e tal. Porém, tudo fluindo de uma forma maravilhosa, assim. Foi um dia que foi muito especial pra mim e, tipo, foi o único e primeiro dia, não, o primeiro e único dia que a gente se viu. E ficou marcado, sabe? É a memória que eu tenho do que a gente viveu, né? Depois, tipo, teve coisas que ele disse que me ficou muito marcado, que foi, eu nunca senti essa paz antes. Então, de certa forma ali, eu também tava me sentindo muito em paz e aí, tipo, era aquela energia. E ele também falou, eu nunca fui carinhoso assim. Pra mim, aquilo ali, eu falei, não, né, a pessoa deve estar brincando, porque, tipo, é tão natural dela, como assim, nunca é assim. E aquilo ficou na minha mente depois, né? Só que aí acabou o dia e tal. E tipo assim, quando eu era adolescente, lá na escola, tinha aquelas coisas de caderno com várias perguntas. E aí falava, qual o seu dia perfeito com uma pessoa que você gostaria, né? Se fosse seu encontro, primeiro encontro. E aí eu falei, um dia no parque que a gente estivesse comendo, que a gente estivesse num piquenique, sei lá, conversando e tal. E foi exatamente assim, eu levei coisas, né, a gente compartilhou lá, a gente ficou muito juntos, assim, de uma forma bastante carinhosa, né, para um primeiro encontro foi bastante, muita sintonia, assim, né, e aí depois, quando tudo foi fazendo sentido, eu vi que ele não foi, tipo, o meu primeiro encontro, mas foi o meu primeiro encontro que eu tive aquilo que eu escrevi no caderno, sabe, então foi a pessoa que eu vivi a primeira vez tudo aquilo, né? E foi com ele também que eu vivi muitas vezes a primeira vez de muitas coisas, né? Principalmente de sentir de fato algo mais profundo por alguém, porque até então eu era muito desprendida e nunca fui de sentir de fato que as pessoas que eu me relacionava era alguém que eu queria, não me via vivendo alguma coisa com elas. E aí depois a gente meio que se despediu, né? Cada um foi pro seu lado do metrô e eu tava já muito aérea, eu tava completamente flutuante, assim, né, unicórnios e tal. E tipo, eu até quase errei a estação pra voltar pra casa. E aí, nos outros dias a gente tava passando por coisas muito significativas na nossa vida. Eu estava montando de novo, começando do zero, minha profissão como design de interiores, né? Inclusive, ela me ajudou também para poder estar criando nome, essas coisas, dando opinião, né, me ajudando de alguma forma. E eu dando força lá, porque ela estava terminando a faculdade, tinha trabalho também, né, tinha muitas responsabilidades em casa, então eu sentia que era uma pessoa que, quando estava tudo muito sobrecarregado, se fechava e queria resolver tudo sozinho, sabe? Não queria dar o peso para as outras pessoas, né? E com isso ele foi se fechando, só que eu fui, né, e tipo, quis tentar conversar pra saber se tava tudo bem, mas só que nisso já tava se abrindo um espaço ali na comunicação e eu fui respeitando, porque era uma fase muito, muito decisiva na vida dela, né, então eu quis dar esse espaço, tipo, tentei não ficar procurando, sabe? Mas ao mesmo tempo, minhas feridas começaram a aparecer da rejeição, né? Só que antes eu não lidava com a ferida. Eu apenas, como é que digo? Eu sabia que eu tinha a ferida da rejeição, mas eu não fazia nada com aquilo. Então era a vida que seguia, né? Mais uma pessoa que não ficou na minha vida e tipo, vamos viver a vida, né? Focar em outras coisas, né? E com a minha contraparte foi onde eu tive esse olhar para falar, não, dessa vez eu tenho que lidar com isso, não dá mais para ficar vivendo a mesma situação, é sempre isso que acontece, sabe? E tipo, só que faz parte da dinâmica, tanto o divino feminino pode falar coisas, mesmo através de falas muito sutis, talvez coisas que eu falava da minha vivência
com meus pais, essas coisas, refletia para ele questões, né? Então a gente nunca sabe como que tá interferindo, mas de certa forma a gente já tá se espelhando nas nossas palavras. E aí o divino masculino vem para poder despertar a ferida do divino feminino, que pra mim era a rejeição a mais forte, né? Eu não me aceitava, não me amava, né? Sempre coloquei as pessoas muito acima de mim, eu era o segundo plano da minha vida. Eu tinha também esse padrão de que eu aprendi que, como eu não tinha muita companhia em casa, porque eu era filha única, né? E para eu ter atenção um pouco dos pais, essas coisas, eu tinha que fazer muitas coisas para ter atenção. Então, quando alguém se distanciava, eu achava que eu tinha que fazer mais, então eu me doava mais ainda para poder fazer com que as pessoas talvez pensassem, considerassem ficar na minha vida, sabe? Então, tipo, nisso eu tive que aprender, por mais que doesse eu deixar, né, essa história um pouco de lado, assim, não sabia ainda que era uma dinâmica, mas eu tinha que escolher a mim mesma. E aí, por mais que eu queria muito continuar conversando, mas eu vi que não adiantava, se eu falasse mais coisas eu ia continuar sem resposta, e que ali já tinha aberto o distanciamento. Aí eu apenas falei, olha, caso, né, não queira mais conversar, tudo bem, tipo, você podia ter falado, né, eu ia entender, e, tipo, te desejo tudo de bom. Gostei muito de ter conhecido você de qualquer forma. Mas aí é quando, né, a nossa chama, ela vem dessa forma justamente para que a gente possa ser encaminhado para essa cura. Então foi onde, ao invés de eu permanecer sofrendo naquele padrão, né, e ignorando a existência dele, falando, não, deixa, uma hora alguém, né, uma hora vai dar certo. Mas não, se eu não cuido disso, vai só se repetir. Então era o momento de eu estar buscando minha cura, né? E aí foi quando eu sentia que o caminho era me aproximar mais de mim mesma, né? Da espiritualidade e tal. Ainda de uma forma que não era totalmente consciente, né? Uma forma de viver mais espiritual. Mas assim, tá buscando essa conexão de algo maior para poder me trazer essa força, sabe? Tanto que nas outras leituras que eu fazia, tipo, as áreas, né, algumas áreas poderia estar até desalinhada, mas pelo menos na parte espiritual eu sempre falava, nossa, sua maior força é espiritual, né? Você tem muito amparo, então, né, continua afirmando toda essa conexão, porque é o caminho mesmo para você, não sei o que lá. E foi quando, né, eu fui procurando as raízes daquilo. Então, quando foi que eu me senti rejeitada pela primeira vez? E também ao longo de todo esse processo de a gente reconhecer nossas sombras, nossas dores, nossas feridas, também veio os espelhamentos, né? Então foi a partir do momento que a gente se distanciou de fato que vieram muitos conteúdos relacionados às chamas pra mim, e eu nem buscava, sabe? Tipo, vinha de uma forma muito natural. Claro que hoje eu sei sentir qual é um canal de verdade, qual que é uma distorção, né? Mas foi assim, foi aos poucos a gente vai criando os filtros de tudo, vai criando consciência de tudo e vai se desconstruindo, né? Porque é bem aquela carta da torre do tarô que fala, deixe que as estruturas desabem, sabe? Deixe que a torre caia, porque aquelas bases que aquela torre estava não eram sólidas, não eram saudáveis, né? Já estavam ruindo há muito tempo, porque elas já foram construídas numa base muito frágil. Então agora construa ela com verdade, construa ela através do seu novo eu. Então toda a dinâmica nos faz morrer e renascer na mesma vida, nos faz desconstruir todas os paradigmas, todas as visões, todas as distorções, crenças limitantes em relação não só a nós mesmos, né, daquilo que as pessoas foram pondo na nossa cabeça e a gente acreditou e foi levando isso como verdade, mas também crenças sobre relacionamentos, crenças sobre a essência do que é o amor, né? Então o amor sem distorção,
as bases familiares, né, ancestralidade, tudo aquilo que a gente vai trazendo que nem é nosso, e a gente vai se persuadindo ali, a gente vai entregando o nosso poder para as pessoas da nossa família, para que elas digam o que nós somos, sendo que está tudo dentro da gente. Então é tanto um momento da gente fortalecer, não, da gente se desconstruir em todas as bases, né, até mesmo ideologias, coisas que são voltadas à sociedade, espirituais, né? Tudo isso vai sendo desconstruído. Tudo que não era verdade vem abaixo e a gente meio que vai reconstruindo tudo isso de uma forma mais transformada, mais curada, mais uno com a essência das coisas. Então é um grande processo de lapidação espiritual, lapidação interior, lapidação emocional, onde estavam nossos excessos, como que a gente respondia às coisas e aquilo também não era a nossa verdade, a gente estava agindo pelo ego, a gente estava agindo pelas faltas, a gente estava agindo pelos traumas, projetando as coisas. Então é um grande processo de purificação, de transformação, de cura, acima de tudo interior, né, para que a gente esteja alinhada consigo mesmas, né, sempre é um reflexo para si, né, a dinâmica ela pode sim ter essa conexão com o outro, mas sempre o principal é o que nós estamos descobrindo de si mesmos, como estamos lidando com nossos processos, deixar que as coisas fluam, né, porque não temos o controle sobre a vida, sobre a forma como as pessoas reagem, sobre a nossa contraparte. Nós só temos controle sobre aquilo que nós fazemos, e à medida em que a gente flui dentro do nosso processo, que a dinâmica também vai fluindo, que pode ter essas transformações energéticas, né? Então vinha muitos sincronismos também, eu comecei a ver muitas horas iguais, coisas que eu não era muito desperta para isso, né, para entender esses sincronismos, animais, né, músicas principalmente, porque quando eu tava ali no auge do ego, que o ego não queria acreditar em tudo isso, que parecia uma maluquice todo esse assunto, eu falava, não é possível, né, era onde vinha músicas que remetiam muito a essa questão espiritual. E tinha aquela música do Justin Timberlake que chama Mirrors, né? Que um dos trechos fala exatamente isso. Nós somos dois reflexos em um só. Então, nós somos uma alma que veio em duas partes que se espelham, né? E também a música de Magic, que era do Coldplay, que é uma banda que eu escuto desde criança, mas que essa música em específico sempre tocava, e ambas músicas eu não tinha na minha playlist, mas de alguma forma quando eu pensava nessas questões que eu me desgastava para tentar entender, né, por que aconteceu dessa forma, mas por que abriu essa distância, mas por que do afastamento, né, por que essa conexão, o que eu tô fazendo aqui, onde isso tudo faz sentido, é quando vinha essas músicas tocando de qualquer forma que não fosse eu colocando. Tava no mercado e tocava, tava na casa, sei lá, de um familiar, aí ele colocava para tocar essa música e eu tava pensando alguma coisa. Então, tipo, era um sincronismo tremendo, assim, e também, querendo ou não, a dinâmica nos faz retomar essa conexão com o todo, né? Quanto mais a gente se volta para si, mais a gente se conecta com o todo. Quanto mais a gente se volta pro ego, mais a gente se torna individual ao todo, né? A gente cria essa separação porque a gente só tá visando nós mesmos, e quando a gente se volta pro nosso eu interior é quando a gente pode perceber que sempre estivemos conectados com tudo, né? Como tudo se conecta. Então tiveram muitos espelhamentos aí, principalmente no primeiro ano, que foi onde teve mais a parte, né, dos traumas, né? E assim, na dinâmica de chamas não é porque é uma conexão que vem para liberar o pior, sabe? Ah, isso aí é um estorvo na nossa vida, Deus me livre, corre de chama gêmea, que não sei o que lá. Tudo isso são distorções, né? Do ego, de quem dissemina tudo isso, porque na verdade nada mais é do que o encontro com você mesmo. Então, se você não quer olhar para si, como que você vai querer ter uma relação onde o principal é você estar olhando para si e ser mais verdadeiro com você, né? Então, é uma
é um processo de lapidação onde a gente libera nossos apegos, libera o controle, libera medos, julgamentos, tudo que era incoerente para que a gente tivesse essa compreensão de alma, tudo isso vai se desvencilhando, tudo isso vai sendo transmutado conforme a gente permite, né? Então eu posso ter lidado de uma forma, minha contraparte pode lidar de outra, mas estamos sempre alinhados de alguma forma, estamos sempre conectados para estar se auxiliando e se espelhando, mesmo que à distância física, o que era necessário estar liberando. Então muitas vezes eu passava por algumas noites escuras da alma, tempos depois eu sentia quando minha chama estava passando pelas dela, né? Então eu tentava me manter mais ancorada, porque mexe bastante com a gente, né? Às vezes a gente tá num dia que tá tudo bem, aparentemente, de repente vem uma liberação que a gente nem pega de surpresa ali, começa a chorar do nada, e tipo, mas são tudo liberações emocionais, né? Porque essa purificação vem de formas tanto de crenças, né? De liberar crenças, quanto de liberar emoções que estavam ali há muito tempo guardadas e não estavam mais fazendo bem, né? Então vem a quebra de estrutura das nossas concepções de vida como um todo, tanto concepções que a gente tinha de família, de amizades, do que realmente é uma conexão com alguém, né? Quem nos faz bem, quem não faz, então onde eu me manter, onde não manter, o que já não faz mais sentido, não corresponde mais com quem eu sei que eu sou agora, concepções que são disseminadas no todo, né, sobre as pessoas, sobre o coletivo, sobre o que é o melhor para cada pessoa, essa padronização que acontece. Então a gente vai se tornando cada vez mais firme consigo mesmos e aceitando cada vez mais a gente como a gente é, né, e se abrir para esse amor interno, para poder expandir através dele, porque a cura acontece através do amor. Cada vez que a gente traz esse amor, a gente preenche a dor com amor, a gente cuida dessa dor, dessa ferida, e a gente se traz acolhimento, se traz nutrição e força, é onde a gente vai transmutando essas bagagens, né? Então, quanto mais a gente ignora, mais a gente vai sofrer, porque mais a gente está querendo deixar de enxergar aquilo que é necessário. Então, o que dói na conexão não é a conexão, eu sentir o amor pela minha contraparte, não. A gente foge de si mesma, a gente não foge do outro. Minha contraparte não foge de mim, ela foge dela mesma. Eu não resisto à minha contraparte, eu resisto a mim mesma, a olhar pra mim mesma. Então, assim, tudo é um reflexo de si mesmo, né? Que ela vem, né? Nós nos propomos a vir para poder estar espelhando tudo isso e se lapidando da melhor forma para que a gente esteja continuando essa jornada juntos no momento certo, né? Mas são muitas bagagens, né? Então tudo que era uma concepção falsa, distorcida e irreal, uma ilusão, e que a gente acreditou, vem tudo isso para ser trabalhado. Então é um processo muito minucioso, muito sutil, que vai nas camadas mais sutis assim do processo, para que a gente esteja refinando a nossa alma e poder estar se ancorando cada vez mais na quinta dimensão, porque nós viemos aqui também para isso, né, para poder estar ancorando a quinta dimensão aqui na Terra. Então, como a gente vai ancorar uma vibração de quinta dimensão, sendo que a gente está totalmente entregue aqui a 3D, onde tudo é distorcido, tudo é denso. Então é essa purificação interior para que a gente esteja sendo compatível vibracionalmente e energeticamente com a quinta dimensão, e a gente esteja cada vez mais equilibrados em si mesmo, alinhados, né? Mas enquanto existe alguma resistência, alguma armadilha mental, excesso mental, né? Tipo, eu preciso fazer isso, mas eu só posso fazer isso quando isso acontecer. Então, você já sabe que você já pode fazer aquilo, né? Mas você tá se prendendo porque você tá querendo pegar condições externas para poder se impedir de dar esse passo, né? Em direção à vontade da alma, de estar integrada com a sua outra contraparte, né? Com o complemento divino. Então é muito assim, essas lapidações que vêm em camadas, que vão precisando ser rompidas, né? E tipo, acreditar que merece sofrer, né? Que podia ter feito de outro jeito. Então aí você fica vibrando na culpa, fica vibrando no arrependimento. Só que tipo assim, não teria como ser diferente, sabe? Mesmo que voltasse lá os 3 anos e a gente
falasse, não, eu ia reagir diferente. Não, porque era a nossa compreensão, era a forma como a gente tinha de maturidade, era a forma como a gente aprendeu a reagir às coisas de acordo com aquela consciência de antes. Então, provavelmente as coisas seriam iguais, sabe? Não tem por que a gente se punir, não tem por que a gente se culpar. Os erros só são erros se a gente persiste neles, senão eles são apenas aprendizados, são apenas degraus para que a gente esteja crescendo e fazendo diferente no momento que for possível, da forma como for possível, caso a gente queira, né, se dar chances aí para poder fazer as coisas diferentes. Então, tudo depende da nossa atitude, né, da nossa coragem, se desvencilhar desses medos de acreditar na ilusão. Às vezes a gente se acostuma com o sofrimento também, principalmente quando a gente recebe muitas confirmações da espiritualidade que tipo, olha, age, né? Apenas se encaminhe, dê o primeiro passo, flua, as coisas vão acontecer, né? Mas enquanto a gente fica empacado ali acreditando que a gente merece sofrer, que merece continuar essa separação porque, sei lá, pode ter causado sofrimento para outra contraparte, ou então, ela vai receber mal, né? Ela vai me punir de alguma forma. Então é a gente que está escolhendo ainda se punir, né? Porque é um reflexo nosso. E a contraparte, né, assim como chamas, todas as conexões de alma, elas vêm para nos transcender através do amor, para transformar através do amor, sempre pela compreensão, pela verdade, por ser verdade para si e para o outro, né? Então é sempre pelo amor. A gente que às vezes se mantém no padrão da dor, né, inconscientemente, e não vê que é a gente que está criando um obstáculo, né, que está se impedindo de se alinhar e se reintegrar com a nossa contraparte divina. Então, se por acaso ainda a gente possa estar passando por isso, né? Eu não sei minimamente assim o que está acontecendo em relação ao interior da minha chama, mas se for algo desse sentido, então tipo, é uma questão que ela mesma vai precisar perceber com ela. Não adianta eu falar, olha, já tá tudo bem, né? É algo que é dela com ela, enquanto ela ainda resiste a acreditar, enquanto ela ainda acha que não merece, ou então que eu possa, sei lá, receber ela mal, então ela tá se mantendo nessa consciência. Quando ela transcender e perceber que já estamos integrados, que não aconteceu nada para que, né, a gente nutra esses sentimentos densos um pelo outro, na verdade só foi um problema de comunicação, né? Então tudo pode ser resolvido, a nossa alma tem essa compreensão hoje, tem essa consciência, então acredito que é esse o caminho, né? Quando ambas contrapartes têm esse entendimento a nível de alma, desperta para essa consciência de que não existe separação, que talvez era nós mesmos que estava criando essa separação, né, através das nossas crenças. Então tudo isso vai se integrando para que a gente esteja se alinhando aqui e poder conduzir o caminho juntos, né, e se permitir guiar pela nossa alma a partir disso, ver como as coisas vão fluir, como que a espiritualidade vai nos conduzir, né? Porque eu acredito que nós vamos sim estar unificando nossos canais. Eu acredito que ela também já está bastante abertura para os canais interiores dela, então eu fico muito feliz também. E esse é o caminho, né? A gente se tornando cada vez mais coerente e verdadeiro consigo mesmos e poder estar trazendo isso na nossa conexão. E saber que para nossa alma não existem barreiras, né? Então, às vezes o sofrimento é a gente mesmo que cria com a nossa mente, e quando a mente deixa de atuar e a gente se permite agir em prol daquilo que nossa alma nos chama, né? Daquilo que nosso coração nos conduz, é quando a gente se integra. Então acredito que seja isso, tá bom? Mas espero que, né, as coisas estejam meio que encaminhadas já pelo que eu recebo dos seres arcturianos. Então é apenas confiar mesmo e estar continuando aqui no meu processo, fazendo o melhor por mim, que naturalmente vou estar fazendo o melhor por nós, né? E que é isso, já ficou muito extenso, me desculpa pelas fragmentações que vai ter aqui no vídeo, porque meu celular ficou com a memória cheia, eu vou ter que comprar, eu tô vendo aqui um cartão de expansão de memória aqui pra poder gravar daqui pra frente. E me perdoem também se ficou muito longo, mas tive que resumir aí a história de 3 anos em alguns minutos, não sei se deu 1 hora, né, mas tudo bem. E é isso, caso vocês queiram que eu me aprofunde de alguma forma em algum aspecto da dinâmica, é só vocês colocarem aqui nos comentários. Ou caso vocês queiram que eu traga qualquer outro tipo de assunto, né,
interações aqui, podem manifestar, fiquem à vontade, a gente tá aqui para se integrar, para poder conversar, compartilhar coisas, né, se ajudar e contribuir uns com os outros aqui, tá bom? E foi a primeira vez que eu também contei sobre essa história de uma forma mais geral, só quem sabia eram as divinas femininas que eu conhecia e algumas pessoas, pouquíssimas da minha família, que eu sentia que tinha essa abertura e que não havia esse julgamento, né, para eu poder estar compartilhando. E agradeço a todos os meus amigos espirituais, todo mundo que me auxiliou muito na dinâmica até hoje. E a vocês, né, que estiveram aqui se conectando, muito obrigada mesmo. Um beijo para todo mundo e até mais.